Oi, Pedro, amigos ouvintes da Bragança FM, bom dia. Nós nos comprometemos a trazer novidades. Sempre que surgir novidade desse caso, a gente ia atualizando devido à importância dele para a cidade. E nós vamos conversar com o advogado Milton Terra, que representa a coligação do José de Lima aqui na cidade de Bragança Paulista. Oi, Milton, tudo bem? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Bragança FM. Hoje mais uma final de mês, né? Sexta-feira. Já podemos se preparar para o final de semana, né? Pois é, aqui em Bragança há uma expectativa desse caso relacionado ao possível indeferimento do registro de candidatura do prefeito eleito Edmir Chedid. E nós tivemos ontem uma situação na cidade de Viçosa, lá no Ceará. E em decisão unânime, o TSE manteve a candidatura de um prefeito de Viçosa, do Ceará, que o caso tem semelhança com o de Bragança. No teu modo de entender, é igual de Bragança ou não é tão parecido assim, Milton? Não, é bem diferente de Bragança, né? Porque no caso aí dessa cidade cearense, o prefeito, Firmino, ele foi cassado por abuso. Ele era candidato à reeleição e a Justiça Eleitoral entendeu que ele cometeu abuso de poder político durante a campanha e cassou o registro de candidatura dele. E com isso cai a chapa toda, cai ele e o vice, né? E embora ele não se conformou, ele entrou com recurso e tudo mais, isso foi postergado. No decorrer desse ínterim aí, ele veio a falecer. Só que quando ele faleceu, já havia sido cassado pela Justiça Eleitoral, né? E foi feita eleição suplementar, né? E por esse fato que a diferenciação do caso aí de Bragança Paulista, porque com a eleição suplementar, houve um rompimento da continuidade, né? Entendeu? Sim, no caso, Milton, ele foi cassado já no mês de fevereiro. Ele se reelegeu em 2020, não é? Na eleição de 2020. Aí foi cassado, quando foi em fevereiro ele já estava cassado, conseguimos eliminar para ficar no poder até julgamento final, e no dia 5 de outubro de 2021, o TSE já cassou em definitivo o mandato dele e determinou uma eleição suplementar. Nova eleição, E no caso, o filho dele que foi candidato igual é aqui em Bragança? Não nessa eleição suplementar, o filho dele foi candidato na outra eleição municipal. Seguinte, na eleição suplementar, o eleito foi outra pessoa de outro grupo político. E por isso houve o rompimento, entendeu? E aí a candidatura do filho dele só foi depois dessa suplementar, já agora também no ano de 2022. Não, isso, 2000 ele foi candidato agora na última eleição. 2024, certo. Então, é por isso que você entende que é diferente do caso de Bragança? Exato, porque, na verdade, lá, o pai dele exerceu muito pouco o mandato e já tinha sido cassado. Ele exerceu apenas por força de uma liminar que ele conseguiu na justiça e depois veio ser revogada, né? E aí, tendo nova eleição, outro grupo político assumiu a cidade, entendeu? Então houve esse rompimento. Porque o pai dele nunca, na verdade, assumiu como prefeito eleito, realmente, porque ele foi cassado, entendeu? O relator desse caso aí, é outro ministro, não é? Foi o Mendonça, não é isso? Esse caso aí guarda uma certa semelhança com Vargem, a cidade vizinha de Bragança. Eu não sei se você se lembra, em Vargem, até atuei nesse caso aí, existia uma prefeita, que não me recordo o nome agora, ela foi candidata à reeleição, perdeu a disputa, né? Em seguida o eleito foi cassado, né? E o vice assumiu por um curto período e depois renunciou. E o filho dela acabou assumindo a prefeitura interinamente por ser presidente da Câmara.
só em virtude realmente da obrigação legal de assumir a prefeitura por ser o presidente da Câmara. E aí teve eleição suplementar. Não sei se você recorda nesse fato que aconteceu em Vargem. Sim, a gente acompanhou. Então, esse caso de Viçosa, ele guarda muita semelhança com esse episódio que aconteceu em Vargem. Tá. O senhor ficou em Brasília até ontem à tarde ou ainda continua em Brasília? Não, já retornei. Retornei ontem à noite. Tá. E agora qual é a sua expectativa em termos de o voto do relator do caso aqui de Bragança? Então, o processo chegou da Procuradoria-Geral Eleitoral agora na segunda-feira, né? Foi para o gabinete e agora o ministro Floriano de Azevedo Marques vai analisar o caso, né? A expectativa é que a semana que vem, mais tardar na outra, ele já coloque em pauta para julgamento. E o senhor acredita então que este julgamento de Viçosa no Ceará não terá nenhuma interferência no caso de Bragança? Não, porque, como eu disse, é igual o caso que eu atuei em Vargem, onde houve a eleição suplementar. Naquele caso também, o Tribunal Superior, esse caso de Vargem chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, né? E o Tribunal Superior Eleitoral entendeu da mesma forma. E como teve eleição suplementar, não se aperfeiçoou a continuidade do mandato, né? Nessa sua conversa que o senhor teve... Agora me foge o nome da prefeita, me foge o nome de Não, mas Vargem. eu lembro do caso da prefeita lá. A família realmente, se eu não me engano, era a mãe do Silas, não é? Ela, como prefeita na época. Silas Acho que é a Benedita, né? Dona Benedita, não é? Benedita, isso. A Benedita, ela foi eleita, foi candidata à reeleição, perdeu. Aí o candidato eleito foi cassado e o vice assumiu por um pouco curto período e renunciou. Aí, pela lei orgânica do município, quem é obrigado a assumir a prefeitura é o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, por uma coincidência, era o filho da Benedita, o Silas. O Silas. E ele assumiu por força legal, assumiu porque ele quis, né? Assumiu por um curto período, não sei, alguns meses apenas, até teve a eleição suplementar, que ele nem disputou, né? Ele nem disputou essa eleição suplementar. Eu nem sei quem ganhou, mas um fato que um terceiro ganhou essa eleição suplementar e terminou o mandato. Na outra eleição, o Silas foi candidato, né? E foi indeferido aí pelo juízo local. E aí depois nós recorremos, entendeu? E o Tribunal Superior Eleitoral julgou, entendendo que não, que como ele ocupou o cargo interinamente e houve eleição suplementar, houve um rompimento aí, entendeu? Entendi. Da continuidade. É o mesmo caso de Viçosa do Ceará. Agora, voltando a Bragança, o senhor aguarda nessa troca de informações entre o seu escritório e o escritório lá do Eduardo Alckmin, em Brasília, na expectativa de vocês é que o ministro relator se pronuncie nos próximos dias, isso até o final desse mês, o senhor acredita? Olha, eu não garanto que seja até o final do mês, mas até antes do recesso de dezembro, com certeza. Então tá bom, Milton, muito obrigado pelas suas informações. Se tiver alguma coisa que o senhor queira complementar do caso, fique à vontade. Muito obrigado, Cláudio. Um abraço.